Mas afinal de contas, por que nos relacionamos com pessoas assim, perigosas? Porque mantemos essas pessoas em nossas vidas e porque muitas vezes nos apaixonamos por pessoas assim. Às vezes a nossa intuição nos sinaliza, mas negligenciamos, nos iludimos, nos resignamos. Os nossos modos de enfrentamento muitas vezes nos levam a camadas de proteção bem desligadas. E no primeiro capítulo de Mentes Perigosas, razão e sensibilidade é um sentimento chamado a consciência. Porque qualquer história sobre consciência é relativa à conectividade que existe entre todas as coisas, mesmo de forma inconsciente. Alegramo-nos de frente à natureza gentil dos atos de amor. Um convite a aprendermos. E enquanto não aprendemos, repetimos. Talvez você me entenda, talvez você vá refletir em sua vida sobre as suas relações, depois da leitura desse livro ou desse nosso estudo dirigido. E quando se trata de personalidade, Ana Beatriz aqui é categórica num gráfico entre o ser e estar. Um movimento plástico do qual nós podemos aí aprender a escolher, a limitar, a desenhar, tracejar. Talvez você tenha aumentado aí um pouquinho do seu interesse sobre esse assunto. Talvez você tenha dito, melhor não ver isso agora e passado adiante. Mas estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. E muitas vezes, os nossos esquemas e o nosso modo de enfrentamento para que nós possamos sobreviver desde a nossa infância se acostumou a andar com o protetor desligado. E aí, a gente se envolve em cada enrascada, tá com dificuldade de dizer não, de entender os seus desejos, por que é que você faz certas escolhas? Então, esse livro você não pode perder. Mas se somos pessoas conscientes, por que muitas vezes caímos na mesma enrascada? E por que nos seduzimos? E aí vem a beleza do ser. Ser consciente é a maneira de existir no mundo, como você se coloca. E aqui, a nossa forma de sentar, de chegar nos lugares, de nos vestirmos, a forma que nos portamos nas redes sociais, os lugares que frequentamos, diz muito mais da nossa consciência, do que somos e da forma como vamos nos relacionar, do que aquilo que falamos no nosso dia a dia. Aqui, Ana Beatriz fala da curiosidade de uma aula onde o seu professor foi categórico, reafirmando as ideias e as teorias de Erich Fromm. Ser consciente é ser capaz de amar. Olhar a vida com tamanha nudez, com tamanha verdade, com todos os defeitos que a outra pessoa tem e decidir-se amar ou seguir. Nesse caso, vale lembrar que toda vez que você sentir aquela coisa gostosa chamada paixão, muito provavelmente você não estará tão consciente de seus atos. Muito provavelmente a consciência vem depois de muitos comportamentos que nem sempre são adequados, funcionais, com autoestima e o amor próprio preservados. Afinal de contas, por amor fazemos concessões, mas por amor próprio muitas vezes calamos, resignamos, subjugamos, nos colocamos em lugares que não deveríamos. E aí é inevitável que pessoas com essas mentes ajam como predadores. E vale lembrar que ser consciente é ser capaz de amar. Essa tal consciência, essa tal visão de mundo que nos difere pode ser perigosa também para nos laçar em situações de perigo.
nos colocar em braços que nem sempre são amigos e querer acreditar de forma iludida, desassossegada, que seria amor. E muitas vezes somos até avisados de que não é amor, mas iludidos pela nossa própria visão de mundo, nos entregamos a certas relações, amizades, trabalhos, situações de vida das quais sucumbimos em muitos momentos. E nesse primeiro capítulo, onde falamos de razão e sensibilidade, aonde nos desafiamos a estar conscientes, eu quero perguntar para você quantas vezes você, sabendo que ou intuindo que, foi lá e fez. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes sabemos que não devemos fazer, não devemos nos relacionar, não devemos estar. Mas então por que estamos? Talvez essa consciência não seja tão genuína assim. Ou talvez os nossos esquemas deem em cima da gente. Será que realmente estamos conscientes nas nossas relações? Será que isso tem a ver com idade ou com maturidade? Imaturidade tem a ver com o quê? Percebemos que no decorrer da história, o estudo de consciência é uma inevitável polêmica entre o bem e o mal. Talvez um livre-arbítrio, discussões entre teólogos, filósofos, sociólogos. E não poderia faltar psicólogos, cientistas e juristas que lutam no seu dia a dia para entender a respeito dessas mentes. Se seriam recuperáveis, moldáveis, transformáveis. Pois, afinal de contas, estamos falando de caráter? Que transtorno é esse? Quando se fala em consciência, então, ela que é criadora de um significado de toda a nossa existência, de toda a nossa forma subjetiva, também é criadora do significado da vida de cada um de nós. O nosso grande desafio do sim, do não, da nossa identidade, dos nossos valores e do que cabe no nosso caráter. A grandeza de ser, de estar. E lembre-se que, a partir de agora, quando se fala em mentes perigosas, também se fala numa amplitude dessa mente. Cuidado para não rotular e cuidado para não classificar ou desclassificar qualquer tipo de pessoa. Essa mesma consciência que nos aprofunda e nos alicerça na capacidade de amar, também nos impulsiona a ir ao encontro do outro. E quem é esse outro que você anda encontrando na sua vida? Inundados de consciência, pedimos desculpas sinceras àquelas pessoas que magoamos, que ferimos ou que nos equivocamos. Agradecemos os nossos pais pela oportunidade da vida, pelos ensinamentos e pela retidão. Vibramos e nos emocionamos pela superação de cada atleta. Derramamos lágrimas ao subir no degrau mais alto de um pódio. É a consciência que nos faz zelar por quem convivemos, pelos nossos animais, pelo nosso planeta. É a consciência que gera movimentos de grandeza, pela paz, pelo serviço voluntário, pelo bem, pela compaixão. É a nossa consciência que transforma os nossos corações gratos, anunciando que o dia será melhor. E talvez você me pergunte se é a consciência que nos faz zelar pelo mundo, pelas relações, se é a consciência que nos faz nos movimentar diante de situações voluntárias em referência a situações catastróficas. O que dizer daquelas pessoas que simplesmente descartam, que simplesmente não se conectam e são desprovidas de compaixão ou de qualquer remorso ou de qualquer culpa? Aprender a lidar com essas pessoas pode tornar a sua vida mais assertiva e melhor. Nesse primeiro capítulo de Mentes Perigosas, entender que os seres que são providos de consciência sentem
e que as emoções não tornam essas pessoas mais fracas, e sim pessoas capazes de fazer escolhas, de participar e de se preencher com os seus limites, desenhando e construindo a sua identidade, inclusive colocando limites às pessoas que vão participar da sua vida. A consciência genuína traz para você o melhor sim e o melhor não. O sim e o não são limites de relações e vínculos seguros e saudáveis que deixam você cada dia melhor. Mais do que prestar atenção no que essas pessoas falam, preste atenção em como elas se comportam. Preste atenção nos últimos relacionamentos que essa pessoa teve. Preste atenção na forma como ela trata as pessoas que falham ou que erram. Preste atenção nas escolhas dessa pessoa. Preste atenção na forma como ela se coloca. Preste atenção na sua intuição.